Olá, eu sou Estael Lima e esse é o Segue o Fio. Nosso programa desse mês traz à luz do debate o Abril Azul. Abril é o mês da conscientização mundial sobre o autismo. O mês foi escolhido pela Organização das Nações Unidas em 2007 para lembrar a data e chamar a atenção da sociedade para o transtorno do espectro do autismo, chamado pela abreviação TEA. Para debater esse tema, recebemos aqui no estúdio a neuropsicóloga Daiane Costa, graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Jataí. Seja muito bem-vinda ao Segue o Fio. Obrigada. Bom, Daiane, para começar a nossa conversa, eu gostaria que você caracterizasse um pouquinho o que se entende por autismo e falar dos termos neurodivergente e neuroatípico, que têm sido bastante utilizados ultimamente. Então, o espectro autista, na verdade, ele é um atraso do neurodesenvolvimento. O que é um atraso do neurodesenvolvimento? Então, eu vou dar exemplos para que fique bem claro, para que todos possam entender. Uma criança com 1 ano e meio, ela tem que estar falando uma frase, no marco do desenvolvimento normal, uma frase com 2 palavras. Então, hoje nós temos muitas crianças, e principalmente por causa da pandemia, crianças com 2, 3 anos que não têm esse marco do desenvolvimento normal. Neurodivergente, na verdade, a gente quase não tem usado mais, porque ele quer dizer que é diferente de uma pessoa normal. Na psicologia, a gente não usa essa palavra normal. Então, a gente quase não usa essa palavra neurodivergente. Agora, o neurotípico não é tão diferente, mas quer dizer que é uma pessoa que tem um tipo de transtorno. E, nesse caso, é o TEA. Certo. E fala pra gente um pouquinho sobre as causas, né, que já foram identificadas pela ciência do autismo, dos graus. Tá. Então, até recentemente, a gente tinha estudos que falavam sobre as mães geladeiras. Isso veio mais da psicanálise, mas que não tem fundamento nenhum. E na ciência, hoje, a gente tem estudado e nos artigos tem trago que o TEA, ele vem mais de uma questão biológica e mais uma questão paterna. Então, teve várias discussões sobre se era questão de hormônio, de vacinas, que foi uma questão que várias famílias deixaram de vacinar as suas crianças por achar que eram as vacinas que estavam afetando as crianças e trazendo tipos de transtornos. Mas agora foi comprovado cientificamente que, e é o que tem se fechado melhor, que é um atraso do neurodesenvolvimento, mas ele é genético e geralmente, na grande maioria, é paterno. Então, hoje nós temos os graus leve, que é considerado nível 1, grau 2, que é o moderado, e o nível 3, que é o grave. Muitas vezes as pessoas que têm autismo, geralmente nível 1, muitas vezes elas passam, digamos assim, desapercebidas no meio social, né? Quais são os mecanismos que essas pessoas usam e às vezes tem uma crença, né, de que é mais fácil para elas viver com esse grau 1, não teria tantas dificuldades quanto outros graus do autismo. Isso é verdade? Isso procede? Mais ou menos, porque é assim, o que diferencia de graus, né? É a dependência que essa pessoa tem ou não tem. Então, uma criança de nível leve, a gente caracteriza mais pelo atraso de fala e se essa criança depende muito do adulto, do pai e da mãe. Então, uma criança que não tem uma fala funcional, ela pode ter uma linguagem, mas ela não vai ter a fala. Sendo assim, para pegar um objeto que está numa altura elevada, ele não consegue falar, ele vai pegar a mão do papai e da mamãe ou de quem estiver perto e vai levar. Um adulto já vai se virar sozinho, mas como que foi esse caminho até chegar nessa fase adulta? Bom, é uma pessoa que sofreu muito, é uma pessoa que eu tenho falas assim de pacientes que falam assim, nossa, eu sempre me achei diferente, eu sempre não encaixei na sociedade.
eu nunca consegui ir a uma festa. Então, são pessoas... Na verdade, o TEA, ele tem, assim, as suas restrições, né? Então, são pessoas que ficam mais isoladas por causa do sensorial, por causa da questão do barulho. São pessoas que não conseguem estar no meio de som alto, barulho de chaves, pessoas mastigando perto. Então, para a gente, é um som tranquilo. Mas para um autismo, ele junta todos os sons e potencializa esse som dentro dele. Então, eu consigo discernir assim. Agora, por exemplo, eu consigo ouvir a minha voz, eu consigo ouvir todo o ambiente e consigo separar cada um numa caixinha. Uma pessoa que tem autismo, ela não consegue separar os sons, cada um de uma vez. Então, tudo é misturado, tudo junto e é tudo muito potencializado. E é por isso que é uma pessoa mais restrita, é uma pessoa que quase não consegue estar no meio social. Certo. E nesse sentido, né, qual que é o papel das terapias, né, do acompanhamento, da neuropsicologia, nesse contexto todo do TEA, para que a pessoa ela se sinta, né, mais acolhida, que ela tenha um tratamento, um diagnóstico? Tá. Olha só, uma pessoa, depois que recebe o diagnóstico de TEA, ela vai começar uma longa jornada com uma equipe que vai acompanhá-la. Então, a primeira coisa que vai acontecer, se for uma criança, ela vai ter passado por um neuropediatra ou um psiquiatra especialista em transtornos infantil, né? Um psiquiatra infantil especialista em transtorno. Se é um adulto, geralmente veio de um psiquiatra. Se é uma criança, é mais específico, né? Tem os FLAPs, tem o movimento repetitivo, tem o atraso de fala. Mas vamos falar de um adulto, né, que veio passando por todo o caminho de dificuldades e quando chega no consultório, que você começa a levantar a hipótese de Asperger ou TEA. Então, você começa a fazer perguntas, né? Como foi os seus marcos do desenvolvimento? Ah, minha mãe disse que eu demorei muito para andar. Mas é normal, todos da minha família demoraram muito para andar. Minha mãe disse que eu demorei para falar, todos da minha família demoraram para falar. Então, como isso era uma rotina da família, uma dinâmica da família, isso nunca foi investigado. E antigamente também não era estudado sobre o autismo. Pelo contrário, uma pessoa... Porque o autismo sempre existiu, só que antes o autismo era considerado loucura, uma pessoa que tinha que ficar isolada ou tinha que ficar internado. Muito dessas pessoas que passaram por casas de internação para tomar medicação psiquiátrica, na verdade elas tinham autismo, só que não era estudado isso, né? Então, um adulto, por exemplo, ele vai vir encaminhado por um psiquiatra. Chegando no psiquiatra, ele vai levantar essa hipótese e vai pedir uma avaliação neuropsicológica. Aí é onde a neuropsicologia entra. A neuropsicologia, ela tem a função de traçar, de definir toda a função executiva daquele paciente, daquele indivíduo. Então, ela vai trabalhar ela vai traçar ali como que está a memória daquele indivíduo, como que está o aprendizado, tudo da função executiva. E aí é tudo do corpo mesmo, como é que está a marcha, como é que está a motora fina, e aí a gente começa a traçar tudo. E aí a gente começa com uma aplicação de testes. Né? Se essas aplicações de teste, no final, der uma hipótese diagnóstica, concretizar com a hipótese do médico, a gente começa um trabalho com esse indivíduo. E aí é uma longa jornada mesmo. Aí vem as terapias ABAs, a ciência ABA, que vai trabalhar totalmente com o comportamento, que é tentar extinguir o comportamento inadequado desse paciente para que ele possa conviver na sociedade. O que seria esse comportamento inadequado? Por exemplo, conseguir conviver em sociedade, conseguir ir para uma faculdade, conseguir casar, trabalhar, sem sofrer tantos danos.
E aí é onde a neuropsicologia entra. E aí a gente faz os encaminhamentos. Quem tem atraso de fala ainda vai ser encaminhado para um fono. Quem tem muitos déficits no sensorial vai ser encaminhado para um terapeuta ocupacional. Às vezes tem problema na marcha, a gente vai encaminhar para uma psicomotricista. E assim, conforme está no laudo, conforme a gente traça essa função executiva do paciente, é que a gente vai delinear como será o tratamento desse paciente. Para o pessoal de casa entender, o portador de autismo não tem um exame, né, Daiane? Um exame de sangue, um exame de imagem que vai dar esse diagnóstico, né? É toda uma pesquisa muito ampla para que isso seja diagnosticado. Isso mesmo. Não existe um exame de imagem que você vai lá e faz o exame e vem o resultado. Não, é autismo. Não existe. Hoje, quando o paciente chega e é muito nítido os sinais, geralmente o médico, o psiquiatra, o neuropediatra, o neurologista, ele mesmo já vai dar a hipótese diagnóstica. Mas quando é mais mascarado, os sinais, aí é preciso da avaliação neuropsicológica, que é uma aplicação de testes. Mas, assim, é um caminho bem longo, porque essa avaliação, quando é em criança, ela é mais tranquila, assim, são menos sessões. Mas quando é adulta, a gente demora mesmo, assim, de 3 meses, 2 meses, até 5, 6 meses. Bom, Daiane, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, o transtorno do espectro autista, ele se manifesta 4 vezes mais, né, no gênero masculino do que no feminino. Mas, geralmente, os estudos, eles são feitos, os estudos dessa área, eles são feitos com meninos, né? Então, e sobretudo durante a infância. Você acha que esse perfil, né, da pesquisa, ele gera uma certa negligência em relação à questão de gênero e acaba invisibilizando as mulheres que vivem com TEA? Isso, porventura, dificultaria os diagnósticos mais precoces em meninas? Sim, com certeza. Mas também tem uma questão da família também. Porque em meninas, bom, vamos começar com esse de 4x1, né? Isso é uma pesquisa que foi feita, é a nossa última pesquisa científica. Então, já está sendo levantado outras pesquisas que já vai derrubar esse 4x1. Porque, assim, realmente, depois da pandemia, a gente está tendo muitos casos. E, assim, é uma pandemia de autismo? Não é. O que aconteceu é que em casa, todos em casa, ficou mais fácil perceber os sinais característicos do TEA. Então, estar em casa por 2 anos, sem poder sair, isso fez com que ficasse intensificado os sinais. A família, quando se trata de meninas, os sinais são muito mascarados, muito mesmo. Então, é muito difícil dar o diagnóstico de meninas. Então, as meninas, elas são mais sociáveis, elas fazem um contato legal, elas têm um contato visual muito legal. Elas, assim, a inteligência a gente nem compara porque autismo não guarda relação com inteligência. Mas, assim, todos aqueles sinais que são muito característicos dos meninos, já nas meninas nós não vamos ter. E aí é onde até nós temos, talvez, mais uma deficiência intelectual nas meninas, e é mais fácil de diagnosticar isso do que os sinais realmente do autismo, por ser muito mascarado. E aí é onde realmente, nas meninas, não tem como dar diagnóstico se a gente não passar por uma avaliação neuropsicológica. Certo. Bom, Daiane, sabe-se ainda que é difícil, né, reconhecer o autismo em adultos, também por essas características das pessoas muitas vezes se maquiarem, né? Fala pra gente um pouquinho como é possível perceber essas características, como o indivíduo, as famílias, né, podem buscar ajuda e como são os tratamentos para aquele indivíduo que se descobre autista na idade adulta. Tá. Bom, geralmente esse paciente adulto, quando ele chega pra gente, ele nem imagina que ele tenha autismo. Geralmente ele vai vir com uma demanda de ansiedade generalizada ou uma depressão.
Quando ele chega para a gente e a gente começa o acompanhamento, e no caminhar das sessões, que isso é um caminho e longo, não é da noite para o dia, que você começa a perceber pelas falas do paciente, até porque esse paciente, por mascarar muitos anos esses sintomas, às vezes ele nem lembra de contar isso para o terapeuta e nem para o psiquiatra. Mas como a gente está há um tempo com ele, a gente começa a perceber algumas coisas e começa a investigação. Então, esse paciente que chega na fase adulta, ele se organizou na vida dele toda. Então, por exemplo, um professor que descobre que é autista, ele, na verdade, ele imitou, ele pegou um professor onde ele tinha uma imagem assim, esse professor é legal, eu quero ser igual a ele. E aí ele se preparava mesmo, ele vai para frente do espelho, ele se organiza, ele imita e aí ele começa a ter atitudes que não é dele. Ele começa a ter falas que não é dele, tudo aquilo que ele vai achando legal, ele vai trazendo para ele. Então, questão de medo, questão de ansiedade, ele vai aprendendo a adaptar com aquilo. Mas chega uma hora que isso vem à tona e é onde ele começa a procurar a psiquiatria para ajudar. E aí, diante disso, e a partir disso, a gente começa uma investigação. Então, a ansiedade e a depressão, elas são recorrentes nos pacientes adultos com autismo? Quando não sabe, até chegar nesse diagnóstico, sim. Porque é uma luta dentro deles, né? Nossa, mas eu sou muito diferente. Principalmente quem é casado. Fala assim, nossa, mas eu não consigo lidar com a família do meu esposo. Nossa, mas eu não consigo lidar no meu trabalho. É uma pessoa que ela não consegue diferenciar, por exemplo, quando alguém está sendo sarcástico com ela. Ela não entende. Uma piada, ela não entende. Então, isso fica muito difícil de uma pessoa, principalmente no trabalho. E aí isso vai trazendo sofrimento, isso vai trazendo sim um quadro de depressão. E aí ela procura a equipe para tratar uma depressão. Então é mais fácil identificar, para ela se identificar a partir desses aspectos, né? E como a gente, né, tem muito visto na mídia, né, várias pessoas conhecidas, né, grandes profissionais de diversas áreas, eles se descobriram autistas depois de adulto. Essa, digamos assim, essa normalidade, vou colocar entre aspas, porque, né, normalidade é um conceito bem complicado. Essa normalidade, então, ela advém desse procedimento, dessa prática que o autista ele desenvolve da imitação? Sim, ele procura meios mais fáceis para que ele possa seguir. Então, por exemplo, ele não faz um contato visual, mas ele precisa dar aula, ele é um médico, ele é um advogado e ele precisa ter esse contato. Então, ele cria mecanismos de defesa, por exemplo, olhar por cima, fazer um contato mais não direto, então ele olha mais amplo e assim vai. Comidas, por exemplo, a alimentação é uma questão onde a gente ouve muita reclamação. Então, festas de finais de ano, aniversário, gente, é uma dificuldade, porque o cheiro de muitas comidas juntos, de muitos sabores, de muitos paladares, isso pode provocar uma crise mesmo no autista. E aí ele vai criando um mecanismo de defesa. Então, festa de aniversário. Eu não gosto de festa de aniversário. Por quê? Porque eu não gosto de ouvir o parabéns. Cantar o parabéns batendo palma, isso me deixa angustiado. Então, ele para de ir na festa de aniversário. O Natal é mais tranquilo, porque não canta parabéns. É uma coisa mais harmoniosa, mais religiosa. Então, é mais tranquilo. Então, eu opto por ir no Natal. Então, ele vai criando esses mecanismos de defesa onde ele consegue sobressair melhor. Certo. E tem um aspecto, né, que eu gostaria que você falasse que é bastante interessante, que é a questão do hiperfoco, né, que é comum, né,
nos autistas, e que ao mesmo tempo que ele é algo extremamente incômodo, ele pode ser algo benéfico para aquele indivíduo. Como que funciona? Então, numa criança, o hiperfoco, ele preocupa muito os pais por exemplo, a criança está na televisão e precisa ir tomar banho. Ele não sai dali. E aí, quando você desliga a tela, aquela criança vai ter uma crise. Ela vai chorar, ela vai cair, ela vai dar uma birra. Já para o adulto, é muito legal. Porque um adulto que, por exemplo, escreve um artigo científico, que precisa estudar, e é algo que ele gosta, ele vai ter um hiperfoco. Uma criança que está num jogo que ele gosta, ele vai desenvolver o hiperfoco. Então, assim, a gente trabalha na terapia para trazer para o bem para esse paciente coisas que ele gosta. Não, eu gosto de escrever. Então, desenvolva mais a escrita. Não, eu gosto de jogar. Beleza, você gosta de jogar, mas a gente vai colocar um tempo, porque também isso não é tão legal, você ficar tantas horas na frente de um computador. Então, a gente começa a trabalhar com regras e com rotinas. Então, tem esse lado que é ruim, mas tem o lado muito bom. Certa vez, Freud disse que toda pessoa só é normal na média. Ser normal é uma definição simplista da vida e das pessoas. Por isso, como disse Caetano, de perto ninguém é normal, e isso é incrível. Gratidão, Daiane, foi um prazer receber você para falar desse tema tão importante e ajudar a romper preconceitos e julgamentos. Eu que agradeço, eu acho muito bacana esses espaços, é muito importante abrir esses espaços para trazer esclarecimento, principalmente de um assunto tão importante. E falando da normalidade, eu diria algo mais. Eu diria que quem de nós não esteja com pelo menos alguns sintomas dentro do espectro. Meus agradecimentos à equipe do Portal Panorama e às nossas apoiadoras, Abrigo Casa Natural, responsável pelo cenário, Pisale e Mônica Cristina Showroom, responsáveis pelo meu visual. Fiquem ligados no canal do Portal Panorama no YouTube. Se inscrevam e ativem as notificações para não perder nenhuma novidade. Vem comigo, segue o fio. Portal Panorama. O seu portal de informações e entretenimento de Jataí e região. Acesse www.pn7.com.br. Por você.